e vamos eliminar e vamos prender de vez esses criminosos. Quem tiver em conflito vai vir a óbito, vai falecer. É libertar aquelas pessoas, cara. Ou a gente vai e assume a responsa histórica de cumprir esse papel, ou é discurso. Que é uma parada que o MBL faz, né? Ele vai nos lugares, vê o que tá rolando ali e traz pra cá, né? Sim. Acho que até o Renato foi em El Salvador. Sim, ele vê o caso tem a vontade de fazer o que o Bukele fez lá em El Salvador aqui no Brasil. Algumas coisas. Será que dá certo? A gente tá falando muito da implementação do direito penal do inimigo. Eu falo muito aquela história da guerra contra o crime organizado. Eu não vejo hoje uma resposta que não passe por uma declaração de guerra e um estabelecimento de uma legislação específica para inimigos, que no caso seriam os faccionados, para a gente retomar esses territórios. A gente tem uma parte importante da população brasileira, mais de 20 milhões de pessoas que vivem sob território inimigo. A gente tem uma ocupação ilegítima, cara. O crime organizado tem que ser visto como um terrorista. Isso. E o direito para ele não é igual. Um membro do crime organizado não dispõe dos direitos e prerrogativas que Vamos supor, você assaltou um banco. Você não é um faccionado, você assaltou um banco, você vai se fuder, mas você vai dispor do seu direito de defesa. Um faccionado, ou seja, um membro de uma organização que a existência dela nega o Estado Democrático de Direito, que não é o teu caso, você teria sido um criminoso. Aquela associação, como o Comando Vermelho, eles não podem dispor, não, vou pegar um cara que estava armado com um fuzil, que tá ali, eu fazendo uma ocupação territória, semi-escravizando uma população ali. Não, esse cara aqui vai chegar o advogado e ele vai guardar em liberdade. Não, caramba. Ou a gente usa, e tem um autor alemão, que é o Günther Jacobs, que criou a tese do direito penal do inimigo. E a gente tem que fundamentar uma legislação para fazer o enfrentamento desses caras. E entender que esses caras precisam ser tratados como uma exceção. O cara do crime organizado. E libertar essas regiões. Por exemplo, boa parte das periferias do Brasil. A região metropolitana de Belo Horizonte, a gente tá em Minas. A gente sabe. Crime organizado. São Paulo, PCC. Rio de Janeiro, TCP, ADA, CV e milícia. Aí você vai pro Nordeste, vai ter nas facções específicas. É ocupação territorial. É um caso clássico de ocupação territorial. Cara, mas a gente tem facções criminosas no Brasil, sei lá, desde a década de 80, talvez 70, ou antes, sei lá. E de repente o Renan de 2024 não falava sobre isso, agora o Renan de 2025 batendo firme nessa questão de segurança pública. Porque o Renan de 2024 não tava estudando. Definitivamente, assim, o Renan de 2020, na verdade, de 2023, ele nunca se debruçou diante de uma montagem de um partido e falar, ok, a gente tem obrigação de vir com soluções originais para os problemas nacionais. Eu era débil nisso, a gente era débil nisso. Assim como a gente era débil em várias outras áreas. Assim como, sei lá, eu tenho uma entrevista maravilhosa do Arthur com o Bolsonaro. O Arthur fez meio que mamãe falei no Bolsonaro no Congresso. Simpático, tá? Mas mamãe falei. E aí o Arthur ficava cobrando assim, pra salvar o Brasil tem que privatizar a Petrobras. Hoje eu olho, filho, desde quando pra privatizar o Brasil a solução... eu não tô entrando no mérito. Isso nem de longe passa pela solução dos problemas brasileiros. Mas o nosso discurso liberal era muito infantilizado. E aí depois a gente foi amadurecendo. Os mandatos ensinaram a gente a amadurecer. A participação em campanhas a gente foi amadurecendo. E aí agora a gente tá montando um partido e falou, eu vou montar um partido e eu vou ficar, o quê? Repetindo platitude? As intuições e as experiências nossas foram obrigando a gente a estudar e buscar novas soluções. Essa é uma solução que me parece natural. A forma como o crime organizado se protege da legislação brasileira e a forma como ele atuou de maneira ofensiva, invadindo os espaços institucionais. Então, ONGs fazem lobby em Brasília para passar a legislação sobre matéria prisional, para falar com o Ministério dos Direitos Humanos, com o Ministério da Justiça, com parlamentares. Isso acontece. Tem um filme na Netflix que chama O Grito, que foi feito numa joint venture do PCC e do Comando Vermelho. Tá disponível pra pessoa assistir na Netflix. Foi financiado com dinheiro do crime. E os caras estão lá naturalizando o crime organizado como se fosse a coisa mais natural do mundo. Se a gente achar que com a nossa legislação merda a gente vai combater isso, a gente tá fudido. Por que o cara entra no PCC? Por que o cara entra no Comando Vermelho? Grandiosa pergunta. Se eu for pensar... É que assim, o PCC é uma organização super complexa. Agora a gente teve em São Paulo a experiência de ver como é que funciona o complexo do roubo de cobre.
né? Como roubam um fio de cobre, quais são os ferros velhos que escondem o cobre. Tem todo um complexo. Então, ali é um empresário picareta que se associa com o cara do PCC. Esse cara se junta nisso, numa operação empresarial. Agora, pra gente pensar, que acho que é o em geral que todo mundo imagina, como entra o jovem que tá com a arma e... Já identificaram um garoto 15 a 24 anos, periférico, sem muitas expectativas, oriundo de uma família problemática, em geral, sem pai. Na verdade, você tem uma correlação mais forte entre ou mãe solteira ou mãe na adolescência com o filho tentado no crime, do que o índice Gini ou mesmo, sabe, pobreza pura e simples. Ou seja, às vezes o cara nem é tão pobre, quando comparado com outro pobre que tem o pai, sei lá, pai, mãe, filho, o cara tá numa igreja evangélica. Não tô nem falando da qualidade da igreja evangélica. Só dele ter o pai presente, a chance dele estar no crime é menor do que um cara que tem uma renda um pouquinho melhor, mas ele não tem uma construção familiar. Não tem uma estrutura familiar tão consolidada. Este cara, ele entra no crime e ele nem ganha muito. Ele ganha pouco. Só que aí ele tem que subir no ranqueamento e aquilo dá prestígio social, aquilo dá significado pro cara, aquilo dá um emprego pra um cara que já não seria muito capaz de muitas outras coisas, porque ele é oriundo de uma base familiar desconstruída, não deve ter ido muito bem na atividade escolar, ou seja, esse cara tá abandonado no mundo. Este cara é a matéria-prima que eles utilizam vamos dizer, matéria-prima não, né? Esse cara é a mão de obra básica do crime. Esse cara, a gente tem que resgatar esse cara. Por que os pais estão abandonando os filhos? Cada vez mais mães solos. Os filhos, as mulheres, a família, né, no caso. Abandonando a família. Uma puta, assim, talvez eu não seja capaz de dar uma resposta firme nisso. O que eu sei dizer, assim, o número de... A gravidez na adolescência diminuiu nos últimos anos, mas as mães solteiras aumentaram. O que ainda tem um índice muito alto de gravidez na adolescência nas regiões norte e nordeste. E acho que a gravidez na adolescência incide muito mais sobre a formação de um menino problemático que vai entrar no crime do que inclusive a mãe solteira. Agora, a mãe solteira tá... A família desconstruída realmente é um problema social grande. Tanto que resolver esse problema é atacar a questão da educação, da segurança pública de maneira muito efetiva. É nesse ponto que eu quero chegar, porque assim, são tantas variáveis envolvidas, né, que a gente tem que olhar tantos setores, né, de dar um bom emprego, né, da educação, do que sentar o dedo, entendeu? Essa questão da segurança pública, não, sim, é urgente, tá caótico, mas eu acho que sentar o dedo nesse momento, a gente só vai promover uma chacina e não vai resolver nada. É que o sentar o dedo é sobre recuperação de território. Se a gente estivesse falando, talvez, em 1987, em que a ocupação desses territórios ela era muito mais precária do que ela é hoje, talvez essa discussão fizesse sentido. Hoje a ocupação é real, ela é concreta. Os negócios que são feitos lá, especialmente pelo PCC, que é mais profissional, são negócios bilionários. Não quero aqui tomar processo, mas vamos ser mais ousados. O PCC atua, inclusive, no Porto de Santos. Sim. Então todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe da rota caipira que o PCC faz pelo interior de São Paulo. Muito tempo. Todo mundo sabe disso aí, todo mundo sabe como isso funciona. Eles faturam bilhões e eles precisam de um espaço territorial em que eles são a autoridade para não ter problema na realização dos seus negócios. Isso é muito mais claro no caso que envolve o Comando Vermelho e outras facções mais simples do que o PCC, porque para eles é ocupação territorial ou nada. O PCC, eu gosto de explicar da seguinte maneira. O Comando Vermelho faz uma ocupação horizontal. Então você olha o mapa, ele precisa da ocupação horizontal do mapa. Essa área é minha e eu tenho minha tropa aqui, eu pego a cocaína, o processo aqui, aí eu distribuo para as bocas para vender. O PCC também tem horizontal, mas ele tem ocupação vertical. E onde ele está? Na pirâmide social. Promotor, delegado, político, ONG, imprensa. Então a ocupação vertical é mais perigosa, que é aí que você vira um narco-estado. E o PCC faz essa ocupação vertical. Para enfrentar essas duas coisas, tem que ter inteligência, mas você tem uma questão de uma recuperação do território. Porque se você não tem a recuperação do território, você não vai conseguir implementar política pública. Como é que você vai implementar? A gente estava falando de várias políticas públicas. Como é que a gente vai implementar uma política pública de educação num bairro ocupado pelo Comando Vermelho? De maneira clara, você não vai conseguir ocupar. Você não vai conseguir fazer. Como é que eu vou fazer um processo de desfavelização que passa por outorgar título de propriedade para morador daquela favela, para que ele possa se bancarizar e eventualmente usar aquilo como um colateral no financiamento para um negócio?
Cara, hoje não dá. Hoje a propriedade, que não existe, né? A posse precária do cara é garantida pela autoridade local, que é do Comando Vermelho. E se ele não gosta de você, ele tira você de lá. Isso acontece muito. O tempo todo. Então, como é que o Estado vai atuar ali? O Estado brasileiro tem que ter uma vitória militar sobre esses caras, política e militar, reocupar esse território, e aí ele tem que inserir essas pessoas dentro do país Brasil. De verdade, assim, elas têm que ser inseridas economicamente, socialmente, escola, ocupação urbanística, que é o maior desafio social do Brasil no século XXI. Esse é o grande desafio social, porque a grande pobreza que tinha nos interiores, ela se acumulou nas cidades grandes, e ela virou um troço que é uma paisagem urbanística feia, é violento. É ali que tá a violência, é ali que tá a pobreza, é ali que tá tudo. Vamos resolver essa porra ali. Ali tem que ser resolvido e passa pela destruição desses caras. E por quê? Já imagina, a gente tá vendo a guerra na Ucrânia. Já imagina